Bom, nós acabamos de assistir aqui a história aqui, em algumas palavras da dona Nídia, e ela mostra claramente que, embora estivesse dentro da igreja, ela não estava entendendo o que Jesus falou aqui, e nós vamos ler para você agora. Ela buscava viver de aparência, tentando usar das coisas externas para maquiar a sua frustração interior. E isso não é novidade, a gente vive no meio de muita gente que faz a mesma coisa, que trabalham a vida toda para ter um lugar confortável, para ter uma família, para ter uma carreira, para ter dinheiro, para ter uma profissão, para ter status, para ter hoje a moda dos seguidores, para ter curtidas, likes, para ter pessoas que a respeitem. Mas, embora queiram maquiar do lado de fora, do lado de dentro é uma frustração sem tamanho. É como uma pessoa que diz assim: bom, eu acho que eu não sou feliz porque eu moro com os meus pais. Meus pais pegam muito no meu pé, por isso que eu sou uma jovem. Vamos usar o exemplo de uma moça, né? Uma pessoa qualquer. Tá bom. Eu não sou feliz porque eu moro com os meus pais. Eu acho que quando eu arrumar um homem, eu sair da casa dos meus pais, eu serei feliz. Eu preciso sair daqui. Não vejo a hora de sair daqui. Arruma alguém. Aí sai de casa, vai lá, vai morar com alguém, se casa, se presta com alguém, vai lá e ela vê que, com o passar do tempo, que aquilo ali não resolveu, porque ainda a infelicidade, a tristeza ainda está lá. Aquela sensação de que está faltando alguma coisa ainda existe lá dentro. Aí ela: já sei, eu acho que eu não sou feliz ainda porque eu não tenho filho. Eu acho que se eu tiver ali um filho, uma criança, um menino, uma menina, eu acho que aí a felicidade vai sorrir para mim. E ela vai lá, conversa com o marido conversa com ela: vamos ter um filho? Vamos. Aí tem o filho. Meu Deus do céu, que adrenalina. E todo mundo vai lá e passa a mão na barriga: que lindo, menino ou menina? Não sei ainda, amiga. Mas e agora, como é que vai ser? Tá bonito sua barriga, né? Olha que bacana. E coisa vai, todo mundo quer saber, e todo mundo elogia, e todo mundo fala que grávida mais linda, nunca vi uma grávida tão bonita como você, e tal. E todo mundo visita, e todo mundo vai lá e tem um choval, e prepara lá o chá de bebê. Tem chá de bebê hoje ainda, não tem? Tem ainda, né? Pois bem, não sou tão careta assim ainda. Então tá, aí faz o chá de bebê e todo mundo visita, e dá isso e dá aquilo, aí descobre, vai ser uma menina. Ai meu Deus do céu, que coisa linda. Vai ser uma princesa, e dá um presente, isso, aquilo, outro. Aí tem a criança lá, dá luz à criança, presta atenção aqui no pastor. Aí dá luz à criancinha, aí todo mundo vai visitar, é aquela adrenalina, aí ela se sente, né, vista, ela se sente, né, todo mundo me vê, olha todo mundo me visitando, como todo mundo me ama, agora eu acho que eu sou feliz, olha que bacana. Aí a criança está ali, recebe os presentes, e ela recebe abraços, e felicitações, e mensagens. Só que aí aquela criancinha que era tão inocentezinha, quando as cortinas se fecham, né, aquela criancinha vai crescendo lá no secreto, entre quatro paredes. Aí vai crescendo e se transforma numa criancinha que já começa a dar aquelas dorzinhas de cabeça. Criança dá ou não dá, gente? Aí vem escola, e vem material de escola, enfim. Aí aquela alegria que ela pensou que ela seria completa por causa de uma criança, ela vê que ainda está faltando aquela alegria, que ainda tem um espaço que ainda não foi preenchido. Ai, mas eu sou vazia ainda, eu não sou completo, eu acho que está faltando alguma coisa. Sabe o que é? Eu acho que a minha criança, ela precisa ter um irmãozinho para ser um casalzinho. Eu acho que é isso que está faltando para ser feliz. Aí o processo vai tudo de novo, que eu acabei de falar, acontece tudo de novo. E a barriga, e a mão na barriga, e as visitas, e os presentes, e o chá de bebê, e as felicitações. Aí quando tem os dois lá já, grandinhos os dois, ela vê que ainda está faltando. Mas então acho que o problema é o marido. Meu marido que não me faz feliz, então eu vou trocar de marido e troca de marido. Eu acho que o problema é homem, eu acho que o homem não consegue me fazer feliz, então agora eu vou ficar sozinha. E aí a pessoa vai tentando de tantas formas, e o vazio ainda continua lá dentro. Exatamente como a história da dona Nídia que nós acabamos de assistir. O viver de aparência. E aí vai na academia, que não tem nenhum problema ir na academia, cuidar da saúde. Aí vai e faz faculdade. Aí vai lá e faz um doutorado, faz um mestrado, faz, sabe, uma pós-graduação. E vai fazendo e vai se aprofundando, pensando que eu vou ser feliz assim. E não é. E não consegue. Aí você vê o que o Senhor Jesus alerta a gente aqui no verso 20. Lucas 17, no verso 20 está escrito assim: interrogado pelos fariseus sobre quando havia de vir o reino de Deus,
Respondeu-lhes e disse assim o nosso Salvador. Vai lá, se você puder, leia aí, gente. Vai lá, o reino de Deus não vem com o quê? Com aparência exterior. O reino de Deus. Pastor, o que é o reino de Deus? É a alegria da salvação aqui na terra. Ela não vem com aparência exterior. Ela não vem. Por isso que você vê pessoas de aparência se matando, pessoas com dinheiro se matando, empresários tirando a própria vida. Por isso que você vê pessoas casadas com a penca de filhos se sentindo sozinhas. O que acontece? Não, eu estou com depressão. Mas por quê? Está faltando comida? Não. Você não tem marido? Tem. E aí, mas não tem família? Tem. Tem filhos maravilhosos. Mas aí, não tem onde morar? Tem tudo. Mas e aí? Você está tomando remédio para alguma coisa? Não, só para depressão mesmo. Mas qual o problema? Não tem problema. O problema está onde, gente? Lá dentro dela. Lá dentro dele. Então Jesus, ele é bem claro quando ensina a gente a valorizar o interior e não o exterior. Não é que você tem que abandonar a vida. Então agora eu não vou parar de estudar, agora eu vou parar de me cuidar. Não é isso que a gente está falando. Eu estou falando questão de prioridades. Prioridades. Você vê que o diabo, até Satanás entende isso. Satanás, lá no deserto, ele chegou até Jesus e disse assim, enquanto Jesus estava valorizando o interior, Jesus estava em jejum 40 dias e 40 noites, Satanás chegou e disse assim, transforma os pães aí, as pedras em pães e come, se tu és o Filho de Deus mesmo. Quer dizer, atrapalha aí o espiritual, interrompe aí o que você está fazendo espiritualmente por causa do material. Jesus disse sim ou disse não para ele? Jesus disse não, porque não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sair da boca do meu Pai, do Todo-Poderoso de Deus. Jesus disse, não é a hora do exterior agora. Agora eu estou investindo no meu interior, no meu espiritual. Aí vem o diabo e apresenta as riquezas do mundo. Se prostrado me adorares, eu vou te dar tudo. Eu vou te dar tudo. Jesus disse, não. Só a Deus darás glória e louvor, e a homem nenhuma, coisa nenhuma, muito menos a você. Não, está escrito. Só a Ele, a mais ninguém. O diabo não estava nem aí com as riquezas, porque se ele tivesse aí se importando, ficaria com ele não daria assim de mão beijada. Você concorda assim ou não? O diabo não estava nem aí com as riquezas desse mundo, com a glória desse mundo, com os louvores desse mundo. O diabo não estava nem aí com isso. O diabo queria fazer Jesus se atentar para o exterior e esquecer também do interior. É o que ele consegue fazer, infelizmente, com muita gente dentro da igreja. Pessoas que quando é para lutar pela família, lutar pelo dinheiro, pelo trabalho, a pessoa tem disposição. Mas quando é para o espiritual, não tem disposição nenhuma. Zero disposição. Zero disposição. E a pessoa fica, numa luta frenética para ter as coisas, para ter o melhor, para ter um futuro, para ter uma aposentadoria, para ter isso, para ter aquilo. Implora aos pés um homem para ficar com ele. O sujeito não presta, ela implora, ela chora, ela se diminui. Por quê? Porque se ele está do lado, ela se sente um pouquinho melhor, um pouquinho só. O sujeito implora para estar do lado daquela mulher. Por quê? Porque se ela sair, o mundinho dele desaba. Implora, se arrasta aos pés de alguém do lado de fora, porque ela não tem alguém maior do lado de dentro dela, do lado de dentro dele. Não que você não deva lutar pela família, amar o marido, amar a esposa. Eu amo a minha esposa, eu entraria na frente de uma bala por causa dela, e Deus sabe disso. Mas ela não é maior do que o meu Senhor, de jeito nenhum. Primeiro lugar é o meu Salvador dentro de mim, depois é ela. Eu sei, com o tempo que Deus tem nos alimentado e nos ensinado a colocar essas coisas nos seus devidos lugares, as prioridades nos seus devidos lugares. E eu sei também que eu não sou o primeiro na vida dela, que o primeiro na vida dela é o nosso Salvador. Deu para vocês entenderem, sim ou não? Então, esta senhora que nós acabamos de ver a história dela, entendeu isso, que o primeiro lugar é de Deus e não das coisas, e estando dentro da igreja sendo enganada, como Pedro, preste atenção para nós finalizarmos, como Pedro ao lado de Jesus. Antes de Pedro ser um discípulo, preste atenção nisso, Pedro era o quê? Qual era a profissão de Pedro? Vocês se lembram ou não? Era pescador. Pescador, se tivesse peixe, pescador teria o quê? Dinheiro. Pescador sem peixe, pescador sem dinheiro. É questão de lógica isso, é lógica.
E Pedro, voltando de uma pesca frustrante na madrugada, na noite toda, a Bíblia diz que ele não pegou absolutamente nada. Imagine só, joga a rede, puxa a rede a madrugada toda. Você acha que Pedro estava cansado ou estava sossegado? O que vocês acham? Cansadíssimo, quebrado, cansado demais. Aí Pedro me chega na praia, já lavando as redes, já para ir descansar. Quem aparece? Jesus. E aí? Não, peguei nada não, Senhor. É mesmo? Então volta lá e lança a rede que você vai pegar. Aquilo alegrou tanto ele, que ele esqueceu do cansaço, esqueceu da noite trabalhosa que não deu em nada. Pedro foi lá, Senhor, não peguei nada, eu sou experiente em pesca, sou pescador de alto mar, eu vivo disso, eu sei o horário certo para pescar, que é na madrugada, é à noite, não de dia. Mas se o Senhor está falando sobre a tua palavra, eu vou lançar a rede. Foi lá, e você já sabe da história, lançou a rede, pegou, e deu um vucu-vucu danado lá, e precisou de ajuda, e vieram muitos peixes, a história você já sabe. Ele foi lá e botou para quebrar. E o cansaço dele? É claro, o assunto era dinheiro, né? O assunto era dinheiro. Pedro era um empreendedor, era um empresário, podemos dizer assim, era um trabalhador que vivia em favor de dinheiro. O assunto é dinheiro, bora lá. E o cansaço? Que se dane o cansaço. Bora pra sim, trabalhar. Bora lá, vamos pro mar. O senhor está falando aí, vamos embora. Cansaço, foi embora. Mas lá na frente, quando Pedro já não era um pescador, Pedro já era um discípulo, Jesus falou assim: Pedro, faz o seguinte, você, Tiago e João fica aqui pertinho, os outros vai mais para lá, eu vou ali orar, daqui a pouquinho eu volto, tá? Vigiai comigo, pelo menos uma horinha aí. Tá bom? Não, sim senhor, claro, estamos juntos, Senhor. Estamos juntos e misturado aí. Só ora lá, eu oro aqui e vamos tocar o barco. Então tá bom. Jesus foi lá, orou. Quando Jesus voltou, o que estava rolando ali? O que aconteceu? O que Pedro estava fazendo? Dormindo. Capotou. Pedro capotou. Olha aí, Pedro. Você vê que Jesus fala diretamente com Pedro, né? Ele não fala assim, João, e aí? Não, ele fala direto com Pedro. Mas não pode vigiar uma horinha comigo? Uma horinha comigo? Não, sim senhor, desculpa aí senhor, pode deixar que agora, né? E Jesus foi lá e orou mais um pouco. Quando Jesus voltou, o que estava acontecendo? Todo mundo desabado de novo. E aí, vocês são capazes de orar uma horinha comigo, vigiar e orar, e bora lá. Ai, de novo, Senhor, desculpa aí. Foi lá, Jesus foi lá pela terceira vez, e quando Jesus voltou, pela terceira vez, o que eles estavam fazendo? Dormindo. E Jesus chamou a atenção de novo. É claro, né? O assunto já não era dinheiro, né? O assunto já não era externo. O assunto que Jesus estava tratando não era passageiro, não era material, não era peixe. Não eram alguns trocados, não era um salário, não era uma profissão, não era uma carreira, não era uma mulher, não era um homem, não era assunto palpável. O assunto ali era espiritual. E no assunto espiritual, tanto Pedro quanto os discípulos, o que eles fizeram? Deram mole, dormiram, deram mole, moscaram. Mas engraçado que quando o assunto era dinheiro, bora trabalhar, vamos na madrugada, já não peguei nada, vamos de manhã, vamos embora, vamos pegar os peixes. Eles ficaram numa agitação, esqueceram do sono, esqueceram do cansaço, esqueceram de tudo. É assim o ser humano hoje, mesmo estando dentro da igreja. Muitos de vocês, se o patrão ligar para você agora, preciso de você aqui agora à tarde, está no domingo, aconteceu um negócio aqui, opa, pode deixar, conta comigo, eu estou aí, mas vai precisar ir até a noite. Não, pode contar comigo, porque o assunto é isso aqui. Arruma disposição da onde não tem. Não que seja errado trabalhar, não estou falando isso, mas é injusto termos disposição para o material e não termos disposição. Aí o pastor chama você para o ex-me aqui, um domingo no mês você não vai, porque o assunto é espiritual, né? É salvação. Então vai você que trabalha num salão de beleza, se chega uma cliente, não, vou fazer umas luzes agora, e é sábado à noite, é sábado ali, né? Já é quase 8 da noite, não pode deixar, vamos ali, vamos virar a noite, é dinheiro, né? Vamos botar para quebrar. Aí talvez às vezes tem uma reunião das mulheres no sábado, estou cansada, Deus sabe, não dá. Quando o assunto é material, o ser humano tem disposição, o ser humano tem pegada. Quando o assunto é família, casamento, é o futuro, é o trabalho, é a carreira, a pessoa não mede esforço. Mas quando o assunto é
espiritual, a maioria das pessoas fazem como Pedro e os discípulos. O que eles fazem? Mas dorme gostoso. Dorme gostoso, esquece da vida. Dorme gostoso. Pensa nisso aí. Fique de pé, por favor. Pense sobre isso. Guarde isso. Guarde isso com você. Nós vamos buscar o Espírito Santo agora. Essa semana você vai falar com muita gente, vai ou não vai? Você vai, não vai? Ah, eu sei que você vai. Acabando aqui mesmo, você já vai pegar no carro ali seu celular, você já vai responder mensagem já. Talvez seu irmão já ligou aí, vai vir no churrasco hoje ou não vai? Vai almoçar aqui, vai almoçar comigo aqui, vai almoçar lá na nossa mãe. Eu vou almoçar aí com você, daqui a pouco eu estou aí. Leva o quê? Você já vai conversar com alguém. Leva o refrigerante, leva a carne, que leva o quê? Um doce? Você já vai falar com alguém daqui a pouco. Mas talvez, será que você vai ter disposição agora para falar com Deus também? Para buscar o Espírito Santo, você vai ficar aí calado, gelado com Deus também. Talvez você vai ter um futebolzinho à tarde, não tem nenhum problema você ter um lazer, nenhum problema. E talvez no campo você fala a beça. Tá caindo, bora lá, tá cego, bora lá, perna de pau, tô aqui, não sei o quê. Você fala a beça. Mas para falar com Deus você não fala, né? Quando o assunto é bola, é divertimento, sai muita coisa dentro de você. Mas quando o assunto é Deus, é um silêncio tremendo. Eu estou fazendo essa analogia, essa comparação, para que nós venhamos entender o quão importante é valorizar o reino de Deus, que não tem nada a ver com o lado de fora, mas sim do lado de dentro. Amém? Estou falando que é para você não trabalhar, é isso que eu estou falando? Eu falei aqui para você não estudar, é isso que eu estou falando? Para você não ir na sua academia, não ter o seu lazer, é isso que eu estou falando? Não, eu estou falando, tenha disposição para essas coisas, mas muito mais para as coisas espirituais. Entenderam, sim ou não? Feche os seus olhos.